Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão, pegando os irmãos um pouco de surpresa aí nessa live. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esperar os irmãos chegarem aí. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos aí em nome de Jesus. Meu amigo Júnior Krasinski, Deus abençoe aos homens de Deus que estão chegando. Compartilhe essa live, irmãos. Compartilhe essa live aí. Coloque ela nos grupos, coloca ela no direct, manda para as pessoas que estão próximas a você aí, dos seus amigos, e vamos compartilhar essa live aí em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Deus abençoe aí. Deus abençoe a vida de todos os irmãos aí que estão chegando conosco nessa live. Compartilha ela aí. Compartilha com seus amigos. Compartilha com seus irmãos em Cristo Jesus aí. Vamos juntos aí falar de alguns assuntos abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim. Os irmãos estão ouvindo bem? Estão me ouvindo? Jamil Santos, Deus abençoe. Nós. Os irmãos estão ouvindo bem? O som está chegando aí? Deus abençoe aí pelo carinho de todos os irmãos aí. Tá tudo ok, graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente tem observado algumas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. E eu queria deixar um texto da Bíblia, né, para alguns irmãos aqui, para a gente dar só uma meditada sobre a volta de Jesus. A gente já sabe que está em eminência, né? Eminência é aquilo que pode vir repentinamente sobre algo. É o que está em um determinado lugar e pode descer repentinamente sobre aquilo que está embaixo. Nós cremos nesse arrebatamento, no arrebatamento eminente da igreja, que a qualquer momento a igreja pode desaparecer da terra, a igreja pode ser arrebatada. É nisso que nós cremos, né? E é isso que a gente prega há mais de 20 anos aí. Eu tenho 24 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus e aprendi dessa forma, fui ensinado dessa forma e vejo a base bíblica para essa forma. Esse arrebatamento eminente, não premeditado, não datado, não aonde se tem datas específicas. Todos aqueles que dataram a volta de Jesus erraram, né? Todos esses que trouxeram um mês, um ano, uma data, todos eles erraram. Então, na verdade, eu creio no arrebatamento eminente, por isso nós devemos estar preparados para esse arrebatamento, porque quando se coloca uma data, parece que as pessoas relaxam, né? As pessoas vão acabar relaxando. Eu já vejo gente dizer: Jesus vai voltar daqui a 20 anos, Jesus vai voltar daqui a 30 anos. Eu espero Jesus para agora. Até porque, se eu me preparar apenas para a volta de Jesus, eu posso esquecer que, de repente, Deus pode me levar antes, levar você antes. Então, por incrível que pareça, por mais assombroso que seja, a gente tem que estar pronto, não só para o arrebatamento da igreja, mas devemos estar pronto para morrer, até para morrer, a gente deve estar preparado, porque isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento com centenas de pessoas ao redor do mundo, né?
Muita gente nesse dia, se você for buscar um relato aí pelo Google, você vai ver quantas pessoas foram mortas nos dias de hoje, pessoas que tiveram a sua vida ceifada, já não existem mais, então para elas o arrebatamento já aconteceu. E a grande questão é se essas pessoas estavam preparadas para morrer. E por incrível que pareça, isso é necessário. Até para a gente morrer, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, porque muitos serão pegos de surpresa nesse dia. Então, Jesus, ele nos alertou acerca desse momento, daquele dia e nem hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. E quando ele disse única, e nem o Filho do Homem, única e exclusivamente o Pai, Jesus estava dizendo aquilo como um homem. Naquele momento, de fato, Jesus não sabia, mas Jesus agora, como em seu estado glorificado, Jesus sabe sim a hora que ele vai voltar, ele sabe a hora que ele vai vir buscar a sua noiva. Então, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado para esse momento, temos que estar preparado para esse encontro. Por isso que a gente fala sempre sobre o arrebatamento de forma iminente. A qualquer momento vai acontecer, e é como a Bíblia fala, né, que Noé entrou na arca, e até que Noé entra dentro da arca e não perceberam, Noé e sua família. Então vai ser mais ou menos assim, a igreja vai desaparecer, e quando o mundo der conta, vai perceber que justamente foi esse povo que confessava a Jesus como seu suficiente Salvador, Jesus Cristo, foi esse povo que desapareceu da terra. Eu quero deixar aqui um versículo para a nossa reflexão, um versículo para a gente falar um pouco da palavra de Deus, que se encontra aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado um homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando a assentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo é Deus. Se você observar dentro da igreja em que Paulo estava pregando para os tessalônicos, havia uma dúvida sobre aqueles que morreram, se uma vez que eles estavam mortos, se eles teriam a oportunidade de ressuscitar novamente, se eles teriam a oportunidade de ter os seus corpos ressurretos. Eles estavam preocupados, morreu, acabou. Então Deus vai trazer essa revelação a Paulo, falando acerca do arrebatamento da igreja, que como seria, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16, que nós não precederíamos, né, aos que dormem, mas seríamos arrebatados ao som da última trombeta. Paulo vai dizer que o mesmo Senhor desce do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a voz de trombeta, e os mortos ressuscitariam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Paulo explica que aqueles que morreram na frente, aqueles que foram à frente deles, eles também teriam direito a ter um corpo ressurreto, glorificado, um corpo incorruptível e imortal. Ou seja, uma vez que ressuscitasse, tornaria-se imortal e incorruptível, não teria chance de morrer novamente e nem tampouco de ser corrompido mais uma vez nesse mundo de pecado, ainda que voltasse aqui. Você observa que Paulo tinha um desejo tão grande, cria tão grande no arrebatamento, na eminência do arrebatamento, que Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer que depois nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles. Então, você observa que Paulo vai elucidar esse sentimento que está na igreja em Tessalônica. Paulo vai mostrar para eles que, de fato, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ser, sim, ressurretos, eles vão ser ressuscitados e estarão todos juntos no paraíso, conforme está em Apocalipse 6 e 9, estaremos lá e estaremos com o Senhor. Então, mas Paulo no capítulo de número 2, versículo 3 e 4, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia.
então será revelado o homem do pecado. Você observa que Paulo vai dizer que antes da chegada, antes do dia do Senhor, antes da volta de Cristo em glória, isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente, antes da volta de Cristo em glória, Paulo vai dizer que virá o cenário preparado para o anticristo, ele vai ser apostasia. Olha que coisa interessante. Observa que Paulo vai dizer que antes da volta de Cristo em glória, num corpo glorificado, voltando junto com a igreja, o cenário perfeito para a chegada do anticristo, de fato, será um período de apostasia muito grande. E o que é apostasia? É o abandono da verdadeira fé. Então, se a gente for parar para observar, não é só o que está acontecendo no mundo, não é só o que está acontecendo ao redor, ao nosso redor, como fome, peste, como guerras, rumores de guerra. Não é só isso que vai, de fato, mostrar o que Paulo... Deixa eu tentar desativar os comentários para parar de travar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta com os comentários aí. Então, não é só isso que vai mostrar que a volta de Jesus está próxima, mas o que vai mostrar de fato que a chegada do anticristo e o arrebatamento está próximo é justamente um cenário que ocorre dentro da igreja, é justamente um cenário que vai ocorrer entre nós, ou seja, a apostasia. A apostasia é o abandono da verdade, é o abandono da fé verdadeira, ou seja, as pessoas vão viver uma fé fingida, né? Uma fé onde elas vão manter essa fé através daquilo que elas sempre fizeram, que é ir aos cultos, estar ali cultuando ao Senhor. Elas vão estar na igreja, elas vão continuar na igreja, mas elas vão continuar vivendo uma vida longe de Deus. Ou seja, elas estarão dentro do templo, mas estarão fora da presença de Deus, e isso, para muita gente, não vai fazer diferença, porque o importante para eles é estar no templo. O importante, às vezes as pessoas não vão se dar conta, elas estarão ali louvando de lábios, mas o coração delas estarão longe de Deus. Por isso que Jesus disse: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Então, as pessoas muitos não vão se dar conta disso, mas vão abandonando a verdadeira fé em Deus, abandonando a verdadeira fé em Cristo, e elas vão vivendo aquela vida de mesmice. Esse é um cenário perfeito para a chegada do anticristo. A gente, quando olha o que está acontecendo hoje na igreja, no meio dos evangélicos, na verdade, eu sempre digo isso, eu gosto sempre de frisar, não é o evangelho que muda. Às vezes nós trazemos essa máxima e, na verdade, isso não existe, irmão. O evangelho não muda, o evangelho é imutável, o evangelho é santo, o evangelho é puro, verdadeiro, mas as pessoas que propagam o evangelho, as pessoas que entraram para o evangelho, elas são mutáveis, elas podem mudar, elas podem ser transformadas, tanto para o bem como para o mal, mesmo estando no evangelho, porque Deus não força ninguém servi-lo. Deus quer que as pessoas o sirvam por amor, Deus quer que as pessoas o sirvam por verdade. Mas se você observar a Bíblia chamando as pessoas de falso, ninguém nasce falso, né? Ninguém nasceu para ser falso, mas as pessoas podem, ao longo dos anos, se tornarem. Então, é as pessoas que decidem se elas vão querer viver, se elas vão querer viver como trigo ou se elas vão querer viver como joio, se elas vão querer viver como falso, se elas vão querer viver como uma pessoa verdadeira. Então, para viver essa vida de verdade, tem que estar baseados nos princípios da palavra, tem que estar na obediência ao Senhor. Então, quando eu vejo algumas coisas que ocorrem dentro da igreja, quando eu observo o que está acontecendo no meio dos evangélicos, a forma como as pessoas estão pregando o evangelho hoje, o evangelho se tornou muito antropocêntrico, né? Onde a glória converge no homem, onde o homem se torna o centro, onde Cristo passa a ser um coadjuvante na mensagem que está sendo pregada, e apenas o homem é ele que deve ter o destaque, é nele ele que tem que se destacar.
A gente consegue observar isso, como até mesmo os louvores, né? Os louvores são antropocêntricos, onde tudo vai se convergindo no homem. A gente vê louvores que nem sequer é mencionada a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, do Espírito Santo. A gente não sabe, a gente só entende que é uma música cristã porque está sendo cantada por uma pessoa que se diz crente. Mas eu fico pensando nisso, né? Um louvor onde o nome de Jesus não cabe, o nome do Espírito Santo não cabe, o nome de Deus não cabe. Eu não sei o nome que se pode dar a isso, se pode ser chamado de louvor. Então a gente vê tantas coisas que estão acontecendo no nosso meio, mensagens, né? Onde raramente Cristo é mencionado. Hinos, eu vejo alguns hinos aí que se menciona o nome do diabo, da pombagira, do tranca-rua, do Zé Pilintra, mas o nome de Jesus não entra, o nome de Cristo não tem vez nesses hinos. Então a gente fica preocupado, a gente vai observando o que está acontecendo, que Cristo em determinados louvores, Cristo em determinadas mensagens, Cristo não é mais o ator principal, Cristo é apenas um coadjuvante. O ator principal, de fato, é aquele que está anunciando aquilo que não é dele, porque eu anuncio aquilo que não é meu. Eu fui salvo por um sacrifício que não foi eu que fiz, eu sou perdoado por um sangue que não é meu, eu sou o céu que eu vou, não fui eu que construí, a palavra que uso, não fui eu que inspirei. Então tudo é dele, irmãos. A salvação é dele, o céu é dele. Então eu não posso ficar com uma glória aonde aquilo não me pertence, aonde essa glória não me pertence. Apenas a alegria fica comigo de servi-lo, mas a glória sempre será dele. Então a gente observa hoje o cenário profético. A gente observa que a apostasia, de fato, ela é um dos termômetros que mostra que a volta de Jesus está em grande evidência, está em grande eminência, e a chegada do anticristo também. Um outro ponto a ser analisado está em Mateus capítulo 24, verso 12. Jesus disse: por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então você observa também que o mundo, eu já disse isso numa outra live, o mundo nunca foi aquecido, porque o mundo não recebeu o Espírito Santo. O mundo não se arrependeu, mas quem se arrependeu foi convencido por ele e está passando agora pelo processo de regeneração. Ou seja, Deus está colocando dentro de você, dentro de mim, a identidade dele. Então nós vamos viver a vida de Deus através do Espírito Santo. E é justamente isso, essa regeneração que fez com que o amor de Deus fosse derramado dentro de nós. Nós vivêssemos esse amor de Deus. Então, com o passar do tempo, eu posso me esfriar, você pode se esfriar, e esse esfriamento do amor no meio de nós, as pessoas traindo-se umas aos outros, as pessoas falando mal uma das outras como se fosse corriqueiro, as pessoas matando, fazendo tanta coisa, acontecendo tanta barbaridade, inclusive no meio evangélico, e a gente vai achando que isso é normal, quando na verdade isso é um amor que está se esfriando. E justamente se eu não amo, qual é a razão que eu vou manter minha fé viva? Porque fé e amor são co-irmãos, irmãos. Eles estão intrínsecs. É necessário que a gente tenha a fé e o amor, porque quando o amor de Deus está derramado em meu coração, eu amo com aquilo que Deus colocou em mim. Eu amo com o amor dele, eu perdoo com o perdão dele. Então, os dispositivos de Deus estão em mim para que eu possa viver nessa terra e ser um representante real daquilo que Deus quer que eu seja nessa terra, você seja. Então, o amor se esfriando mostra que, de fato, isso acontece com a igreja. O mundo nunca foi aquecido, então o mundo não tem do que se aquecer, o mundo não tem do que se esfriar, porque nunca foi aquecido, mas a igreja, sim, os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, esses sim foram aquecidos pelo amor de Deus. Então, o amor se esfriando, a apostasia da fé, ou seja, o abandono da verdadeira fé para levar uma fé leviana, fingida, artificial, sem essência. Esse é o cenário perfeito para mostrar que Cristo está voltando e que a chegada do anticristo é o cenário perfeito para essa chegada. Ou seja, a apostasia, ela vai envolver o quê? Porque as pessoas, na verdade, elas culpam Deus por não estar vendo muita coisa.
Por exemplo, eu não vejo mais milagre, Deus não está fazendo mais nada, mas na verdade não é Deus que não quer fazer, é o povo que não busca, irmãos. Se nós buscarmos, nós veremos a glória de Deus. Se você buscar, se você se consagrar, você vai ser muito mais usado, você será uma pessoa com muito mais autoridade, você será uma pessoa diferenciada, com a graça de Deus, porque se você busca, você tem. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, venha a mim e beba, ou seja, se quiser, ou seja, tem que sair do seu lugar, você tem que se predispor, você tem que buscar, você tem que ir à fonte. A fonte é viva, a fonte não para de jorrar. Agora, o que vai depender não é se a fonte vai querer me dar água, é se eu quero beber da água dessa fonte. Então é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que ir até a fonte. Jesus disse, se você quiser, saia do seu lugar, venha a mim e beba. Então, foi isso que Cristo nos ordenou. Então, não é Deus que mudou. Tiago diz que nele não há sombra nem variação de dúvida. Deus não muda, Deus continua o mesmo. Somos nós que mudamos. Então, quando a gente observa o que está acontecendo hoje, a gente observa que esse é o cenário perfeito, a apostasia e o esfriamento da fé. Esse é o cenário perfeito para a volta de Jesus. E, de fato, mostra que o anticristo está chegando e ele vai encontrar esse cenário de apostasia no meio da igreja e do mundo. O mundo realmente está totalmente, quase que ateu, né? A igreja que precisa se posicionar e nessa hora final lançar a mensagem derradeira. Por isso que eu sempre estou falando sobre a escatologia, porque eu acredito que essa é a mensagem da hora final. A escatologia bíblica é a mensagem da hora final, a volta de Jesus. A gente precisa alertar o povo, porque o povo parece que está vivendo uma vida como se o céu não existisse e como se o inferno também não fosse real. Aí Paulo vai dizer que depois desse cenário, a Bíblia diz, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 8 e 10, diz assim, então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os pudera salvar. Olha que coisa terrível. O anticristo, ele vai ser usado de tal maneira que vai experimentar o poder de Satanás como nenhum outro homem. Nenhum outro homem na história vai experimentar ou experimentou o poder de Lúcifer como o anticristo vai experimentar no período da grande tribulação. Ele será um homem totalmente cheio da presença de Satanás. Assim como existem homens que são cheios da presença do Espírito Santo, o anticristo será plenamente cheio da presença do diabo. Jesus disse que o poder do Pai estava nele. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Ou seja, tudo de Deus estava em Cristo. Tudo de Deus havia permanecido em Cristo, estava em Cristo. Assim como Cristo teve tudo de Deus, o anticristo também terá tudo de Satanás dentro dele. Então ele será um homem totalmente usado por Satanás, fará sinais extraordinários, fará sinais dos quais vão, até mesmo segundo a Bíblia, se possível for, enganar até alguns escolhidos que estiverem ali naquele período, mas a Bíblia diz que é na vinda dele, que o anticristo, Jesus vai o esmagar pelo sopro da sua boca, vai o matará pelo sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda. Ou seja, essa manifestação é em glória, porque Cristo já está com a igreja. Cristo virá para estar com... Ele virá para amarrar o diabo no final da grande tribulação, amarra ele durante 1000 anos e também lançará o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo e enxofre. Esse cenário, a Bíblia vai dizer que o anticristo vai vencer todo aquele, olha que coisa interessante, vai vencer todo aquele que abandonou o verdadeiro amor e vai vencer todo aquele que abandonou a verdadeira fé. Ou seja,
seja, as pessoas nesse período, olha que coisa interessante, nesse período as pessoas já são vencidas. Uma pessoa que abandona a verdadeira fé, ela já é vencida. Uma pessoa que abandona o verdadeiro amor, ele já é um homem vencido, ele já é uma mulher vencida. Esse não pode carregar o título de Romanos 8,32, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Uma pessoa que se deixa esfriar, uma pessoa que perde a verdadeira fé, ela já é uma pessoa vencida. Então, que Deus possa de fato animar sua fé, que Deus possa de fato renovar o amor em seu coração. Pastor, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer algo se eu não peço? Como Deus vai fazer algo se eu não desejo? Como Deus vai fazer algo se eu não almejo? Então você tem que almejar, você precisa desejar essa presença, você precisa pedir ao Senhor para que renove a sua fé, renove a sua esperança, renove esse desejo de amar a Deus e ao seu próximo, porque o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, você precisa observar sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui peraí, deixa eu ver se o pastor Mateus já está aí. Eu não sei, eu chamei ele para participar da nossa live aqui, mas não sei se ele já está presente aí. Deixa eu ver aqui se ele está aí, pastor Mateus Soares. Se tiver aí, dá um alô aqui, o pastor Mateus Soares, para que a gente possa chamar ele aqui. Eu queria trazer ele nessa live para mostrar para vocês aí quem seria o anticristo, né? Da onde viria o anticristo. Eu fico preocupado um pouco, irmãos, porque eu sei que hoje os judeus, eles desejam um templo. Eles desejam um templo, e o maior sonho dos judeus hoje é construir o último templo, o terceiro templo da Bíblia, né? Construir o templo em Jerusalém. E eu já vi alguém dizer que se alguém for capaz de dar a oportunidade para o anticristo, para os judeus fazerem o templo, então eles vão adorar qualquer um que dê essa permissão a eles, para que eles vão adorar esse homem como se fosse o próprio Messias. Então, daí vem aquela linha, né, que o anticristo pode ser qualquer um, desde que dê aos judeus o direito de construir o terceiro templo. Então, eu não sou muito adepto dessa linha, porque quando a gente observa o anticristo, quando a gente observa o anticristo e a gente olha para a Bíblia, a gente vai observar que o próprio Jesus foi rejeitado pelo fato dos judeus entenderem que Jesus não teria característica, o perfil do Messias. Jesus, porque naquele momento, quem entende da história, os irmãos vão observar que Israel estava sob o jugo de Roma. Então, o que os judeus queriam naquela hora? Precisaria de um homem que fosse o seu Messias, que tivesse condição de libertar Israel de um jugo. E que jugo era esse? Era um jugo físico, um jugo que Israel ganhou de Roma, pagava altos impostos, era como se fosse os servos de Roma. E o que eles queriam? Que o Messias, quando chegasse, libertasse eles desse jugo. Mas Jesus foi anunciando para eles que o maior jugo que estava sobre Israel não era o jugo de Roma, mas era o jugo do pecado que estava sobre a nação de Israel. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a gente vai observar que Cristo não era aquele rei que Israel queria, desejava, um rei de repente musculoso, como Saul, bonito, de aparência, de espada na cinta, que viesse com seu exército e tirasse de fato Israel do jugo de Roma, vencesse o Império Romano e libertasse a nação daquele jugo. Mas o jugo que Jesus veio anunciar era o seu jugo manso e o seu fardo leve. Então, Jesus foi mostrando para Israel que o seu jugo era suave, o seu fardo era leve, e Israel não entendeu essa mensagem. Entendia que aquilo ali não poderia ser o Messias, que o Messias que eles esperavam era um Messias que tinha uma aparência física, mas Jesus não veio anunciando um reino terrestre, Jesus veio anunciando um reino celestial. Então, o que a gente observa hoje, pela Bíblia Sagrada, pelo que observo, se o Messias
Messias. E hoje os judeus ortodoxos entendem que aquele Jesus da Bíblia não é o Messias, então o que eles desejam? Que o Messias ainda vai chegar. Então, eu entendo que o anticristo ele tem que correr na sua veia um sangue judeu. Tem que ter na sua veia o sangue de um judeu. Agora, pastor, mas para onde ele vai vir? Da onde ele vai vir? Você acha que o anticristo vem da onde? Irmãos, aí eu não posso dizer, não posso afirmar que ele vai vir de Israel, eu não posso dizer da onde ele vem. Mas se você observar hoje, através do ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém, os irmãos observam ali que os judeus, para que não fosse exterminado de uma vez só, não perdesse a sua família de uma vez só, eles vão fugir. É a chamada diáspora dos judeus, eles se espalham por todo o mundo. Então, a partir dali, alguns judeus que foram sem a sua família, foram sem as suas esposas, até mesmo mulheres casaram com homens gentios, homens casaram com outras mulheres gentios, ou seja, de outras nações, então se formou os judeus de sangue mesclado. Então hoje tem judeu com dupla nacionalidade, tem judeu europeu, tem judeu norte-americano, judeu brasileiro, tem vários. Então, para mim, o anticristo ele tem que correr na sua veia o sangue de um judeu, tem que correr na sua veia o sangue dos judeus, até porque Israel vai aceitar ele como anticristo, e ele tem que de fato vir, pelo menos o seu sangue tem que correr na sua veia o sangue de um judeu. Aí você fala, Trovão, hoje, quem é que tem capacidade hoje de apresentar o anticristo no mundo? Isso aí a gente pode deduzir, não é uma afirmação, mas hoje tem um órgão chamado a ONU, né? As organizações das Nações Unidas, a gente observa que a ONU, ela tem, inclusive, se você dar uma pesquisada aí, você vai ver que a ONU tem um exército chamado de Boina Azul, que ela é capaz, dependendo do que acontece no país, ela é capaz de interferir até mesmo na soberania de um país, através do seu exército. Então a ONU tem um exército poderoso. A ONU hoje tem coligado à ONU 193 países. A ONU reconhece como existente no mundo, embora a gente sabe que tem mais, né? A gente sabe que existe mais aí, existe pelo menos aí 203, 205 países, né, no mundo, mas o que estão coligados à ONU são cerca de 193 que ela reconhece. É tipo uma espécie de convenção. Então, a gente observa que hoje, se a ONU, hoje o presidente da ONU hoje der uma palavra e apresentar ao mundo um tipo de governo, apresentar ao mundo um tipo de economia, apresentar ao mundo um tipo de religião e apresentar um homem que possa ser apresentado por eles, acredite, irmãos, para você dominar um sistema, para você dominar a vida de pessoas, você não precisa ter todos a seu favor, você só precisa ter uma maioria, e principalmente aqueles que têm um maior poder bélico, um poder financeiro. Então você pega aí as 10 potências mais poderosas do mundo, como China, Rússia, Coreia do Norte, e por aí vai. Você vai pegando as potências mundiais, tanto de poder bélico como financeiro, coloca um homem como cabeça desse sistema, os demais vão aceitar, porque é muito fácil você fazer as pessoas aceitarem as coisas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, através de sanções. Por exemplo, existe coisas que a gente importa da China, existem coisas que nós exportamos para lá. Quando nós queremos aplicar uma sanção ao país, é só a gente deixar de enviar a mercadoria para lá. Não vamos mais vender, por exemplo, a nossa soja cogitada por muita gente do mundo. Só para você ter uma ideia, o Brasil hoje, ele alimenta cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas sobrevivem da alimentação que sai do Brasil para várias partes do mundo. Então, você vê o papel do Brasil no mundo. Imagina se o Brasil cria-se uma lei onde não vai fazer mais exportação de comida. Então, isso chama-se sanções. Então, pode aplicar uma sanção numa China, nos Estados Unidos, não importa, da onde seja, a gente pode aplicar isso. Então, vai fazer com que aquela pessoa repense a decisão dela em relação ao nosso país, porque pode se aplicar uma sanção. Então, hoje, por exemplo, eu não sei se vai dar para falar aqui, que de repente o algoritmo aí vai identificar e pode achar que a gente está falando besteira, mas eu vou
Eu vou aqui, pelo menos, fazer uma simulação para que vocês entendam. Aí, o que a gente está tomando hoje no braço, alguns já tomaram, metade da nação já tomou aí, no braço, a gente sabe o que está sendo dado pelo mundo todo. Aí as pessoas falam assim, pastor, eu não vou tomar, né? Tá travando, irmãos? O Jamil falou que tá travando. Tá travando? Tá travando? Será que tá travando? Eu não tô vendo aqui, mas pra mim tá perfeito. Tá travando o vídeo? Tá travando o vídeo? Os irmãos confirmam se tá travando. Tá travando? Não, tá normal. Acho que é a tua rede aí, Jamil. Missionário Andréia, paz do Senhor. É a tua rede, Jamil, que tá ruim. Olha só, então, observe bem. Me perguntaram se eu vou tomar, certo? Não vou falar o nome aqui, mas eu não vou, para não ter problema aí com o algoritmo do Instagram. Perguntaram se eu vou tomar. Vamos lá, ainda que eu não quisesse tomar, eu seria obrigado. Olha que coisa interessante. Ainda que eu não quisesse tomar, eu seria obrigado a tomar. Por quê? Por exemplo, em outubro, eu vou estar viajando com a minha esposa para os Estados Unidos. Nós vamos para lá. Eu não posso entrar nos Estados Unidos sem tomar, tá entendendo? Eu não posso. Eu não posso entrar lá sem tomar. Então, é um tipo de obrigação. É um tipo de obrigação. Então, você observa que está havendo uma obrigação. Então, pelas sanções aplicadas, se eu quiser entrar naquele país, eu só posso tomar, eu só posso entrar se eu tomar a bendita. Você observa que já tem gente sendo demitida no Brasil de empresas, de multinacionais, por se negarem a tomar ela no braço. Então, assim, tem como se aplicar as sanções e obrigar as pessoas a fazer de um jeito ou de outro. Ou seja, você observa que primeiro vem a conscientização. Toma, você precisa tomar para que não haja problemas, você vai tomar isso aí, vai trazer uma imunidade para você, etc. Então, quando as pessoas se negam a tomar por conscientização, aí vem a obrigação. Ou seja, você vê que a empresa, uma multinacional, mandou um funcionário embora, um funcionário de anos foi mandado embora. Então, não tem jeito, para se obrigar é muito fácil. Então, nesse período, como eu estou dizendo do anticristo, vai ser dessa forma. Então, você não quer, o país diz que não vai aceitar uma moeda única. Vamos supor que o Brasil não seremos adeptos de uma moeda única, não seremos adeptos de uma religião única, não seremos adeptos de um governo único. Nós vamos manter a nossa soberania. Aqui no Brasil vai manter o presidente atual, na Argentina vai manter o presidente atual. Vamos pegar as maiores potências do mundo e vamos fazer o quê? O que esse país precisa do nosso país? O que esse país compra da América? O que esse país compra da China? O que esse país compra da Inglaterra? O que esse país compra da Holanda? O que esse país compra da França? Então pega esses países, se junta e aplica-se sanções no país que se negou a obedecer. Ou seja, ou vai ser pela conscientização ou vai ser pela obrigação. Então, nesse período, eu acredito que a ONU, se ela apresentar de fato, ela apresentar um homem ao mundo, se ela apresentar a um homem de forma para que todos saibam quem ele é, o representante da ONU. Olha, a partir de hoje, as Organizações Unidas decidiu que haverá um bloco com 10 países e esse aqui, já chegamos a um consenso, e esse homem aqui vai ser o presidente dos 10 países. Então ele vai governar aqui nós criamos um plano de governo, será uma só economia, será uma só moeda, será uma só religião, e eles vão fazer de tudo, porque entre eles vão fazer de tudo para que dê certo. Eles vão fazer de tudo que dê certo. Então está dando certo ali, deu certo na Holanda, deu certo na Inglaterra, deu certo na China. Então as pessoas vão começar a olhar por outros olhos. E aqueles que uns vão se render
por voluntariedade, não, nós queremos esse tipo de governo aqui, vai ser mais ou menos assim, eu creio que é mais ou menos assim. Pastor, como é que o anticristo vai governar o mundo? É mais ou menos desse jeito aqui. Você observa que existe o banco, não existe o banco, mas você vai no banco, você nunca vê o dono, certo? Quando você quer resolver algum problema, você vai fazer o quê? Você vai no gerente. Então existe o gerente personalité, existe o gerente da abertura de contas, você sempre vai no gerente, mas o dono do banco, ele trata diretamente com o gerente e o gerente trata com os clientes. Então é mais ou menos assim, coloca-se alguém para fazer o mesmo tipo de gerenciamento, o mesmo tipo de administração, ou seja, é uma ordem e a ordem é cumprida. Não se vai haver uma maneira de governar aqui embaixo. A ordem vem de cima e todos que estão embaixo cumprem. Então o sistema vai ser espalhado por todas as partes. O método de segurança será um só. O método de alimentação, de negócio vai ser um só. A economia será uma só. Então está tudo bem encaminhado, tudo bem preparado. Então eu, pastor Júnior Trovão, acredito que o anticristo, ele vai ser apresentado por esse órgão, porque é um órgão que tem autonomia hoje no mundo. Então, para a forma como o governo será feito, economia única, religião única, e forma de política única, forma de governo único, então só tem uma organização hoje que é capaz de fazer isso, e na minha opinião seria a ONU. Ela tem esse poder de apresentar esse modo de sistema de governo ao mundo. Então, para o anticristo seria aí a economia e também a política, seria o modelo que ele vai reger. Já o falso profeta regeria, de fato, a parte religiosa, né, que engloba o mundo. Então, o sistema é muito bem montado, vem de séculos aí, mas parece que nesse século XXI está tudo bem aperfeiçoado, está tudo bem montado, e para mim só falta mesmo a volta de Jesus aí, só falta para mim mesmo Jesus voltar e o anticristo assumir aí o mundo. E a gente tem que estar preparado para esse momento. Me perguntaram se eu sou pré ou se eu sou pós. Eu sou pré-tribulacionista. Eu não estou me preparando para ver o anticristo, não. Estou me preparando para ver Jesus, irmãos. Eu estou me preparando para ver Jesus. Então, é isso que eu creio, que a qualquer momento a trombeta vai soar e a gente vai embora para casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente vai embora. O pessoal está falando para me falar do chip aí, mas de repente, amanhã eu entro novamente e falo do chip, né? Eu queria comentar esse assunto com o pastor Matheus Moreira, mas eu não sei se ele está no culto, então eu acabei dando uma pincelada aqui sobre isso, e dizer para os irmãos que a volta dele está muito próxima, a volta de Jesus está muito próxima, e a gente precisa estar atento a isso. Eu não sou... Quem aí for adquirir o curso do pastor Júnior Trovão, a gente já sabe que a visão que a gente prega é a visão tribulacionista. Eu não creio, pré-tribulacionista, né? Eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu não estou me preparando para isso. Esse texto que eu acabei de ler de 2 Tessalonicenses 2 e 3 fala da vinda do Senhor em glória, não da vinda nos ares, né? No momento, no abrir e fechar de olhos. Não. Esse momento é para a igreja. E o outro momento lá é do anticristo, porque não casa. Como é que Jesus vai amarrar o diabo, vai lançar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, para depois arrebatar a igreja? Não cabe, irmãos. Não tem conexão com a palavra, com a Bíblia, com o ensinamento bíblico acerca do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar antes e daqui a pouco a gente vai para o céu em nome do Senhor Jesus. Então, tem os irmãos dando testemunho aí sobre o melhor curso que já comprou. É lógico que tem muita gente boa ensinando a escatologia bíblica, mas Deus me deu uma oportunidade muito boa de ensinar a palavra. Quem já adquiriu o curso, as pessoas falam que não dorme, né? Essa também foi a ideia. Imagina, porque eu sei que o ensino é de uma outra maneira.
aquela forma mais paulatina, mas eu não permiti, assim, eu falei com Deus, me dá graça para que eu ensine de uma maneira em que a pessoa que esteja ouvindo não durma, né? Porque tem muito curso que você está ouvindo e você dorme, né? Você está dormindo, capengando, mas aí as pessoas que estão comprando o curso aí, as pessoas estão elogiando bastante, inclusive até a própria Hotmail, né? A plataforma, ela elogiou a forma como foi feita, ela elogiou a montagem do curso, a plataforma ficou feliz, ligou para a gente, aquilo foi, assim, surpreendente, porque a plataforma ficou impressionada com a equipe que estava ali, né, montando esse curso, e eu queria que fosse algo de excelência mesmo, e, assim, as pessoas que vão adquirir o curso aí, e que já adquiriram, estão muito satisfeitos, e eu creio que as outras pessoas também vão fazer isso. Vai fazer isso aí, em nome de Jesus. E eu vou fazer um story já daqui a pouco, e eu vou botar o link do curso, você vai lá, entra na plataforma, você vai adquirir o curso, e no final dos 11 módulos que você vai estudar, no final eu vou te dar um certificado de conclusão do curso de escatologia. Meu maior sonho, meu maior desejo é que as pessoas dessa hora final possam pregar o arrebatamento da igreja, irmãos. Possam pregar a volta de Jesus, a grande tribulação, porque a forma que Deus me deu para ensinar não é complicada, tá entendendo? Não é complicado, é fácil, então até uma pessoa que é leiga, ela consegue aprender nesse curso de escatologia bíblica. Se você quiser, vai entrar agora no meu story e também está no link da bio do meu Instagram aí, tá bom? É só você lá, clicar lá, clicou, você vai ver lá muita novidade e tem coisa boa vindo aí, tá, irmãos? Muita coisa boa vindo aí e vai edificar muito a fé da igreja, vai edificar muito a fé do povo de Deus. Eu fico feliz por poder estar contribuindo. Meu maior desejo é subir junto com vocês, é ser arrebatado, é isso que eu creio, mas eu não sei, né? O que está dentro de mim é como Paulo. Paulo disse que os mortos ressuscitariam primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados junto com ele. Paulo falou sobre esse mistério, mas creio que seria arrebatado. Assim também eu estou ensinando e creio que eu serei arrebatado. Então, mas caso aconteça alguma coisa em que a gente não venha, de repente Deus nos chamar antes, mas pelo menos um legado vai ser deixado, né? O legado será deixado, mas eu creio que a gente vai para o céu antes, em nome de Jesus. Vamos subir todo mundo junto, mas é como André, é como os homens de Deus estão dizendo aí, a hora está chegando, a hora é chegada e vai ser muito forte. Então, o curso chama-se O Arrebatamento Como Você Nunca Viu. É o curso de escatologia que Deus me deu para que eu gravasse e passasse para todo o Brasil. E o que eu fico feliz é que gente do Brasil e do mundo estão comprando, gente de vários lugares aí do Brasil, do mundo, estão comprando o nosso curso. E a gente já colocou aí também o dispositivo, se você quiser. Pastor, quanto é que custa o valor do curso? É irrisório. É irrisório, visto ao que está sendo ensinado lá. Hoje, se você for fazer um seminário, você vai gastar pelo menos aí uns 3, 4 mil até a formação do curso, né? Então, o curso custa R$197. Você pode parcelar no cartão em 12 vezes, você pode imprimir o boleto bancário, ou você, se quiser, pode pagar com Pix. Então, não tem problema nenhum. Você vai lá, você adquire o curso e você vai literalmente ser muito abençoado por Deus, como centenas de outras pessoas estão sendo abençoadas em nome do Senhor Jesus. Você é o convidado para fazer esse curso conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não desejo, né? Eu não desejo que essas pessoas que não crê no arrebatamento da igreja fiquem, mas que Deus ilumine a mente delas e elas possam passar a crer de fato que Jesus está voltando, né? E o que mais me chama a atenção é que se as pessoas crêem ou não crendo, Jesus vai voltar da mesma forma. Então, infelizmente, muitos vão pagar para ver,
Muitos vão pagar para ver e o preço vai ser muito alto. Então, quem defende a ideia, o curso é vitalício. Quem defende a ideia que a igreja vai passar pela grande tribulação, fique. Se você crê que você vai ver o anticristo, vai passar por tudo que a Bíblia fala, fique aí. Então, não há problema nenhum, creia da maneira que você quiser, fique aí, veja o anticristo, mas eu creio que a gente vai embora antes, tá bom? Entra lá no perfil lá, entra no perfil do Pastor Júnior Trovão e o link na bio, eu vou desligar, assim que eu terminar a live agora, eu vou fazer uma story e vou botar o link no meu story. Entra lá, adquira e compartilhe essa live, compartilhe com alguém, fala do curso com alguém, para que as pessoas possam fazer juntamente conosco esse curso de escatologia. E eu quero ver você pregar sobre a escatologia bíblica em nome do Senhor Jesus. Quero ver um vídeo seu aí pregando sobre a escatologia e quem sabe a gente colocar aqui um pedacinho de você pregando a palavra do Senhor no nosso feed, tá bom? Deus abençoe, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe a vida dos teus filhos, abençoe, Senhor, a família, abençoe a vida espiritual dos teus filhos, sentimental, a vida material, abençoe a vida deles, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, se tiver alguém enfermo, que o Senhor sare. Se tiver alguém, Senhor, depressivo, que o Senhor cure. Coloque a tua mão poderosa e realize um milagre na vida dos teus filhos. Abençoe eles. Abençoe sua noite, abençoe o seu sono, abençoe o seu amanhã, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Um abraço.